Você já imaginou que um dos maiores médiuns da história, Chico Xavier, não começou sua jornada aqui, no Brasil, mas em um planeta distante? E se eu te dissesse que ele passou por 20 reencarnações antes de vir ao mundo, como o homem que tocaria milhares de vidas com suas psicografias e ensinamentos? Prepare-se, pois a história de Chico é muito mais do que você imagina. A cada reencarnação, seu espírito amadureceu, aprendeu e se preparou para a missão divina que ele desempenhou em nosso planeta. Hoje, você vai descobrir as 20 vidas que moldaram o ser iluminado que chamamos de Chico Xavier. A vida de Chico Xavier é um exemplo claro de evolução espiritual, uma jornada através de várias encarnações que o prepararam para cumprir uma missão divina no Brasil, psicografando livros e trazendo consolo para as pessoas através de suas cartas mediúnicas. O que poucos sabem é que Chico, o médium, não começou sua jornada em nosso planeta. Ele começou sua caminhada em um lugar muito distante, chamado Capela. Capela era um planeta onde seus habitantes passavam por uma grande transição espiritual. Aqueles que não estavam prontos para evoluir não conseguiam acompanhar a evolução vibracional de sua civilização e foram exilados para a Terra, marcando o início da jornada de Chico. Ele, assim como tantos outros, foi enviado para este planeta inferior, mas com uma missão de grande importância: evoluir e ajudar na elevação espiritual da humanidade. Através de suas 20 reencarnações, ele foi gradualmente preparado para cumprir o papel fundamental que teria como médium e conselheiro espiritual. A primeira vida de Chico Xavier na Terra foi como Isaac, um dos grandes patriarcas da história bíblica. Isaac era o filho único de Abraão e Sara, e sua história é uma das mais conhecidas do Antigo Testamento. A vida de Isaac foi marcada por sua obediência e confiança em Deus. A história de sua vida é encontrada no livro de Gênesis, e ele desempenhou um papel vital na continuidade da linhagem de Abraão. Isaac se destacou por sua fé inabalável e por se manter firme em sua missão espiritual. Ele foi o único patriarca cuja vida não foi marcada por grandes mudanças em seu nome, algo que simboliza a sua constância e fidelidade ao plano divino. A vida de Isaac foi simples, mas de profunda importância. Ele viveu até os 180 anos, o patriarca mais longevo da Bíblia, e suas virtudes de paciência, serenidade e fé ajudaram a consolidar o legado de Abraão. Isaac se manteve fiel ao seu papel de herdeiro das promessas feitas por Deus a seu pai, mantendo-se em sua terra natal e não abandonando a promessa de Deus. Em sua jornada espiritual, ele encarnou qualidades que se refletiriam mais tarde em outras vidas de Chico Xavier, como a humildade e a serenidade diante dos desafios. Esta vida foi fundamental para que o espírito de Chico Xavier começasse a entender a importância de ser paciente, de confiar nos desígnios divinos e de compreender o valor de seguir uma missão mesmo em meio a dificuldades. A segunda reencarnação de Chico se deu no Egito Antigo, como a famosa rainha Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar o Egito como faraó. Durante o seu reinado, que durou cerca de 22 anos, Hatshepsut trouxe paz, estabilidade e prosperidade ao Egito. Ela é especialmente lembrada por suas ambiciosas campanhas de construção, incluindo o famoso templo mortuário de Deir el-Bahari, em Luxor. Como rainha, Hatshepsut soube administrar seu reino com sabedoria e diplomacia. Ela implementou uma política de comércio com regiões distantes e procurou consolidar o Egito como uma potência estável no mundo antigo. Além disso, Hatshepsut se fez representar como um faraó masculino, o que não era comum na época. Isso mostra sua grande habilidade em adaptar-se às expectativas e exigências políticas de seu tempo, algo que reflete uma característica importante do espírito de Chico Xavier: a capacidade de compreender e se ajustar às circunstâncias da vida sem perder a sua essência espiritual. Essa experiência como governante foi fundamental para o espírito de Chico Xavier, aprender sobre liderança, equilíbrio e a responsabilidade que é imposta a quem ocupa uma posição de poder. Hatshepsut, como Chico, exerceu uma liderança que procurava promover o bem-estar e a prosperidade de seu povo. Sua história mostra a importância de usar o poder de maneira sábia e em favor dos outros,
algo que Chico carregaria consigo em sua missão no futuro. Chico Xavier teve uma terceira reencarnação como Rainha Shams, uma figura importante na história do Egito Antigo. Após a morte de seu irmão Sayad, Shams assumiu o trono e foi responsável por restaurar a ordem e a paz no reino, após um período de disputas internas. A habilidade de Shams em liderar um povo em tempos de crise e trazer estabilidade ao Egito reflete a sabedoria espiritual que Chico desenvolveria ao longo de suas vidas. Durante seu reinado, Shams foi responsável por garantir a paz e prosperidade ao seu povo, e sua liderança demonstrou grande sabedoria e paciência. Ela soube administrar a política de maneira eficiente, mantendo o controle do poder, mas ao mesmo tempo trouxe uma transição tranquila após a morte de seu irmão. Shams é um exemplo de como a sabedoria e a capacidade de liderança podem ser usadas para curar e trazer equilíbrio a um reino em tempos de incerteza. A quarta vida de Chico Xavier foi como o profeta Daniel, uma das figuras mais importantes da Bíblia. Daniel foi um príncipe judeu que foi levado prisioneiro para a Babilônia e serviu com lealdade ao rei Nabucodonosor. Durante sua vida em Babilônia, Daniel demonstrou grande sabedoria e fé, sendo capaz de interpretar sonhos e visões de maneira que impressionava os governantes. Daniel se destacou pela firmeza de sua fé, algo que também foi fundamental em sua vida posterior como Chico Xavier. Assim como Daniel, que teve sua fé testada, Chico também enfrentaria desafios, mas sempre manteve sua confiança inabalável na missão que lhe foi designada. Daniel, conhecido pela famosa história na Cova dos Leões, é um exemplo claro de coragem e fé em Deus, qualidades que se refletiriam na vida de Chico, especialmente em momentos difíceis de sua própria jornada mediúnica. Avançamos para a Grécia Antiga, onde Chico Xavier reencarnou como o filósofo Platão, um dos maiores pensadores de todos os tempos. Discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, Platão foi responsável por fundar a Academia de Atenas, considerada a primeira escola superior do mundo ocidental. A influência de Platão se estendeu por séculos, e suas ideias sobre a justiça, a ética e a natureza do universo moldaram o pensamento ocidental até os dias de hoje. Platão acreditava na existência de um mundo das ideias, separado do mundo material, e em sua filosofia, ele propôs que a verdadeira realidade está além daquilo que podemos perceber com os sentidos. Ele via o corpo como uma prisão para a alma, e a filosofia como uma forma de libertação espiritual. Chico Xavier, em suas vidas posteriores, refletiria profundamente sobre o conceito de espiritualidade, muito influenciado pela ideia de Platão de que a realidade espiritual é mais verdadeira do que a material. Platão também foi pioneiro ao abordar questões como a imortalidade da alma e a existência de um mundo superior, questões que mais tarde se tornariam temas centrais na doutrina espírita. A reencarnação de Chico como Platão foi um momento crucial para o desenvolvimento de sua filosofia espiritual, que ele mais tarde viria a compartilhar com o mundo por meio de suas mediunidades e psicografias. Chico Xavier teve também uma vida como sacerdote druida na Bretanha, um dos maiores centros espirituais e religiosos da cultura celta. Os druidas eram guardiões do conhecimento sagrado e tinham uma profunda conexão com a natureza e os mistérios do universo. Eles eram sacerdotes, juízes e conselheiros, e estavam profundamente envolvidos no desenvolvimento espiritual e cultural do povo celta. Durante sua vida como druida, Chico Xavier teve uma experiência profunda com a natureza, algo que seria refletido em sua vida futura, em que ele procuraria compreender as leis naturais e espirituais do universo. Os druidas acreditavam na sabedoria das árvores, especialmente o carvalho, que era considerado um símbolo de força e sabedoria. Chico, mais tarde, em suas encarnações, procuraria viver em harmonia com a natureza e usar o conhecimento adquirido para ajudar a humanidade. A vida como druida foi fundamental para sua evolução espiritual, pois ali Chico Xavier teve seu primeiro contato com a ideia de que a vida espiritual está profundamente conectada com a natureza e com os seres vivos ao nosso redor. Esse aprendizado de equilíbrio, sabedoria e respeito à vida teria grande influência em sua missão futura como médium, quando ele se dedicaria ao serviço dos outros, com humildade e compaixão.
Na sequência das encarnações de Chico Xavier, encontramos sua reencarnação como João Evangelista, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. João foi o discípulo amado e o único dos apóstolos que não sofreu martírio, morrendo de causas naturais. Ele desempenhou um papel fundamental na propagação dos ensinamentos de Jesus, sendo o autor do Evangelho de João, das 3 epístolas de João e do livro do Apocalipse. Como João, Chico Xavier teve a oportunidade de estar muito próximo de Jesus, de entender o poder do amor incondicional e da fé. João foi aquele que sempre esteve ao lado de Jesus, compreendendo suas lições mais profundas, e Chico, em sua jornada espiritual, teve uma conexão direta com o Espírito de Jesus, que o guiaria em sua futura missão como médium. João Evangelista é lembrado por sua grande espiritualidade e pela maneira como transmitiu os ensinamentos de Jesus com carinho e empatia. Chico Xavier, em suas vidas seguintes, tomaria essa sabedoria como base para seus próprios ensinamentos, buscando sempre transmitir as lições de amor, compaixão e perdão. A vida de João, com sua dedicação e proximidade com o Cristo, se refletiria em sua vida como médium, quando Chico se tornaria um verdadeiro conselheiro espiritual para aqueles que o procuravam. Na antiguidade cristã, Chico Xavier se reencarnou como Santo Antão, considerado o pai dos monges e um dos primeiros eremitas cristãos. Ele renunciou a toda a riqueza e conforto para se dedicar exclusivamente à oração e à meditação, retirando-se para o deserto para viver uma vida de contemplação. Sua vida de penitência e devoção atraiu muitas pessoas que buscavam seus conselhos espirituais e cura para suas doenças. Santo Antão é lembrado por sua grande resistência às tentações e pelo exemplo de vida simples que ele proporcionou. Sua história se tornou um símbolo de abnegação e dedicação à causa espiritual, refletindo um dos maiores ideais do cristianismo primitivo: a busca pela purificação interior e pela relação direta com Deus. Chico, como Santo Antão, aprendeu a importância do desapego material e do foco absoluto na espiritualidade. Ele também entendeu que, ao se afastar das distrações do mundo, poderia se conectar de maneira mais profunda com seu propósito espiritual. Isso o prepararia para a vida que ele levaria como médium, quando teria de se dedicar integralmente à sua missão de consolar e ajudar os outros espiritualmente. Chico Xavier teve uma vida como São Gastão, um bispo francês dedicado à evangelização e à assistência aos pobres. Gastão foi um exemplo de simplicidade e caridade, sempre buscando ajudar os necessitados, principalmente com relação aos pobres e enfermos. Ele é lembrado por sua capacidade de cura, tanto espiritual quanto física, algo que ele usou para ajudar a transformar a vida das pessoas ao seu redor. São Gastão também se destacou por sua humildade e por sua capacidade de liderança dentro da igreja, ajudando a construir uma comunidade cristã baseada no amor e no serviço aos outros. A vida de São Gastão foi marcada pelo trabalho incessante em prol dos outros, sempre com uma atitude altruísta e compassiva. Chico Xavier, em suas futuras vidas, seguiria o exemplo de São Gastão, com sua vida de dedicação ao bem-estar dos outros. Ele se tornaria, como médium, um grande conselheiro e confortador de almas, usando seus dons espirituais para aliviar o sofrimento humano e trazer luz às pessoas. A próxima vida de Chico Xavier se deu na França, como um membro da nobre família Brissac, uma das mais influentes famílias da época. Embora os detalhes dessa encarnação sejam poucos, sabe-se que Chico viveu em um ambiente de grande status social e militar. A vida nobre de Chico, em uma sociedade cheia de privilégios e poder, foi uma preparação importante para ele aprender sobre os desafios do equilíbrio entre o poder material e o dever espiritual. Essa reencarnação foi marcada pela oportunidade de desenvolver habilidades de liderança e serviço, que se refletiriam em suas vidas futuras como um verdadeiro guia espiritual. Mesmo em meio a privilégios, Chico teve a chance de aprender as virtudes da humildade, algo que ele mais tarde aplicaria em sua missão como médium. Ele começaria a entender como o poder, quando usado com sabedoria e caridade, poderia ser uma ferramenta de grande ajuda para o bem. Um dos momentos mais emblemáticos da trajetória espiritual de Chico Xavier foi sua reencarnação como São Francisco de Assis. São Francisco, conhecido por sua profunda humildade,
amor pelos animais e dedicação aos pobres, foi uma das figuras mais importantes do cristianismo medieval. Ele renunciou a uma vida de luxo para viver em total pobreza, buscando viver de acordo com os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Sua fundação da Ordem dos Franciscanos teve um impacto profundo no cristianismo, incentivando a fraternidade universal e o amor incondicional. São Francisco também é famoso por sua ligação com a natureza, considerando os animais como seus irmãos e ensinando aos outros como respeitar e cuidar de toda a criação de Deus. Como São Francisco, Chico Xavier experimentou uma vida de abnegação e compaixão. Sua devoção à simplicidade e ao serviço aos outros refletiu-se em suas encarnações subsequentes, especialmente em sua vida como médium. A história de São Francisco é um reflexo do coração puro e do desejo de ajudar o próximo sem esperar recompensas, algo que Chico faria por toda a sua vida. São Francisco também pregava a paz e o amor universal, valores que se refletiriam em sua missão como médium espírita, promovendo a fraternidade e a união entre os seres humanos, independentemente de sua religião ou origem. Sua conexão com a natureza e os seres vivos reforçaria a ideia de que tudo está interconectado, uma verdade espiritual que Chico Xavier traria consigo em suas futuras reencarnações. A próxima vida de Chico Xavier se deu como Santa Brígida, uma mística e visionária da Suécia. Santa Brígida é conhecida por suas visões e revelações divinas, que a tornaram uma figura de grande influência espiritual em sua época. Ela fundou a Ordem de Santa Brígida e foi responsável por mediar conflitos importantes entre nações, utilizando suas revelações para promover a paz e a harmonia. Santa Brígida teve uma vida marcada pela profunda fé e pela busca constante pela verdade divina. Ela recebeu visões e mensagens espirituais que guiavam suas ações e as decisões dos líderes da época. Sua habilidade em compreender a vontade divina e aplicá-la para a paz e a diplomacia foi um reflexo de sua imensa sabedoria espiritual. Como Santa Brígida, Chico Xavier começou a desenvolver uma compreensão mais profunda sobre o papel da mediunidade e das revelações espirituais. Sua habilidade de receber mensagens e guiá-las para o bem de outros seria um reflexo direto da experiência que ele teve nesta vida como Santa Brígida. Esta encarnação ajudou a preparar Chico para o trabalho que ele realizaria no futuro como médium, sempre buscando ser um canal de paz, cura e esclarecimento espiritual para aqueles ao seu redor. Chico Xavier também se reencarnou como João Hus, um reformador religioso da Boêmia, conhecido por seu papel na defesa da pureza dos ensinamentos de Cristo e por questionar a corrupção na Igreja Católica. João Hus foi um precursor da Reforma Protestante e desafiou as práticas da Igreja, especialmente a venda de indulgências e a excessiva riqueza do clero. Ele pregava uma volta ao cristianismo genuíno, focado na simplicidade e na devoção direta a Deus. Sua coragem ao desafiar as autoridades da Igreja resultou em sua condenação e execução, mas seu legado perdurou e inspirou muitos movimentos reformistas. Sua morte se tornou um martírio por suas crenças, e suas ideias influenciaram profundamente a história do cristianismo. Como João Hus, Chico Xavier começou a compreender a importância da liberdade de consciência e da luta pela verdade, mesmo diante das adversidades. A coragem de João Hus em enfrentar o poder e buscar uma reforma espiritual seria uma lição que Chico levaria para suas futuras vidas, principalmente em sua jornada como médium. Chico, assim como João Hus, se dedicaria a promover a verdade e a espiritualidade pura, sem se importar com as pressões externas ou com o status quo. Chico Xavier se reencarnou novamente como Francisco de Paula, um eremita italiano que fundou a Ordem dos Mínimos. Francisco dedicou sua vida ao serviço dos pobres e doentes, vivendo em total simplicidade e abnegação. Sua fama de santidade se espalhou por toda a Europa, e ele foi venerado por sua capacidade de curar e consolar os outros. Durante sua vida, Francisco de Paula se dedicou à oração, à meditação e ao serviço aos outros, mostrando ao mundo que a verdadeira espiritualidade está no amor ao próximo e na caridade. Ele viveu uma vida de total desprendimento material,
ensinando aos outros que os bens materiais não têm valor quando comparados ao amor e à ajuda que podemos oferecer aos outros. Chico, em sua vida como Francisco de Paula, experimentou a verdadeira essência da humildade e da devoção. Ele aprendeu que a verdadeira felicidade e paz vem da conexão com o divino e do serviço aos outros. A vida de Francisco de Paula ajudou a formar a base para o espírito de Chico Xavier, que mais tarde se dedicaria ao consolo espiritual de milhares de pessoas através de suas cartas mediúnicas. Em sua reencarnação como Padre Manuel de Paiva, Chico Xavier vivenciou uma vida dedicada ao trabalho missionário no Brasil colonial. Manuel de Paiva foi um dos primeiros jesuítas a chegar ao Brasil, onde desempenhou um papel fundamental na catequese dos indígenas e na evangelização das novas terras portuguesas. Além disso, ele também se destacou por sua defesa dos direitos dos povos nativos e por sua luta contra os abusos cometidos pelos colonizadores. Manuel de Paiva acreditava que a verdadeira missão da Igreja era servir aos pobres e necessitados, e ele procurou ensinar aos indígenas a mensagem de Cristo, respeitando suas culturas e tradições. Ele foi um exemplo de fé, coragem e compaixão, sendo reconhecido por seu trabalho incansável em prol dos mais necessitados. A vida de Padre Manuel de Paiva preparou Chico para sua futura missão de mediunidade no Brasil, onde ele também se dedicaria ao serviço espiritual das pessoas mais necessitadas e sofridas. Ele aprenderia, como Manuel de Paiva, a importância de ser um guia espiritual para aqueles que mais precisam de consolo e orientação. Chico Xavier também teve uma vida como René Descartes, um filósofo e matemático francês que revolucionou o pensamento ocidental. Descartes é conhecido por sua famosa frase, "Penso, logo existo", que representa o princípio central de sua filosofia. Ele também desenvolveu a geometria analítica e contribuiu enormemente para o avanço do método científico. Embora a filosofia de Descartes tenha se centrado na razão e na dúvida sistemática, seu trabalho teve um impacto duradouro em muitos campos, incluindo a ciência, a matemática e a espiritualidade. A busca incessante pela verdade foi uma característica que Chico Xavier desenvolveu ainda mais em suas vidas posteriores. Como René Descartes, Chico aprendeu a importância da razão e da lógica no processo de entendimento do mundo. No entanto, ele também compreendeu que a verdadeira razão não pode ser separada da espiritualidade e que o entendimento divino transcende a razão humana. A vida de Descartes ajudou a preparar Chico para o trabalho que realizaria como médium, em que ele precisaria equilibrar a razão científica com a percepção espiritual. Na sequência de suas encarnações, Chico Xavier se reencarnou como Consuelo Dolores, uma mulher que viveu em Barcelona durante o século XVIII. Consuelo passou por uma dor profunda ao perder seu filho, que foi raptado ainda na infância. A dor dessa perda foi tão intensa que se tornou um marco na vida espiritual de Chico, preparando-o para a missão que ele cumpriria mais tarde como médium. O nome Consuelo significa consolo, e Dolores significa dor. Uma representação simbólica da experiência que ele teve nessa vida. Essa encarnação foi um ponto crucial para o desenvolvimento de sua empatia e compreensão do sofrimento humano. A dor de perder um filho marcou profundamente a vida de Consuelo, e essa experiência ajudou Chico a se conectar de maneira ainda mais profunda com o sofrimento das pessoas. Ele compreendeu o que significava a dor da perda e o consolo que se pode oferecer a quem passa por esse tipo de sofrimento. Mais tarde, como Chico Xavier, ele usaria essa experiência para oferecer consolo e conforto a milhares de pessoas que buscavam alívio pela perda de entes queridos. A habilidade de Chico em dar respostas espirituais e confortar as almas aflitas foi um reflexo direto dessa vida, em que ele foi moldado pela dor para ajudar a curar as feridas emocionais de outros. Uma das encarnações mais significativas de Chico Xavier foi a de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Kardec, em sua vida como grande educador e filósofo francês, dedicou-se a estudar e sistematizar as manifestações espirituais que ele observou em sua época. Ele compilou as mensagens dos espíritos, criando a base do espiritismo e tornando-o uma doutrina que até hoje influencia milhões de pessoas ao redor do mundo. Allan Kardec fundou uma nova visão sobre a vida após a morte,
propondo que a reencarnação e a comunicação com os espíritos são parte de um processo contínuo de evolução espiritual. Ele escreveu obras fundamentais, como O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que se tornaram os pilares do Espiritismo. A vida de Allan Kardec foi essencial para preparar o terreno para a missão de Chico Xavier, que mais tarde psicografaria milhares de obras espirituais e levaria a doutrina espírita a milhões de pessoas. Kardec, com sua postura científica e objetiva, soube organizar e divulgar os ensinamentos dos espíritos de forma metódica, algo que serviria de inspiração para Chico em sua própria jornada mediúnica. A experiência como Allan Kardec foi uma das mais importantes para o desenvolvimento do espírito de Chico, preparando-o para a missão que ele desempenharia em seu retorno ao Brasil. Após sua vida como Allan Kardec, o espírito de Chico Xavier reencarnou brevemente como Maria Efigênia, uma menina que viveu por apenas 6 meses em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 1869. Embora a vida de Maria Efigênia tenha sido curta, ela representou uma preparação espiritual para a missão que viria a seguir. A morte precoce da menina foi um momento de transição, permitindo ao espírito de Chico se ajustar antes de retornar à Terra como o médium que o mundo conheceria. A breve vida de Maria Efigênia foi uma oportunidade para o espírito de Chico continuar a evolução necessária antes de retornar com sua grande missão mediúnica. Essa reencarnação foi uma preparação espiritual essencial para a vida que ele teria como Chico Xavier, preparando seu espírito para lidar com as exigências da mediunidade e com o grande trabalho que o aguardava. Por fim, chegamos à última reencarnação de Chico Xavier, sua vida como o médium que tocaria milhares de vidas no Brasil e no mundo. Chico nasceu em 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e desde muito jovem demonstrou uma conexão espiritual profunda. Sua missão seria grandiosa. Ele se tornaria o maior médium do Brasil, psicografando mais de 500 livros e sendo um conselheiro espiritual para milhões de pessoas. Chico Xavier dedicou sua vida a ajudar os outros, recebendo mensagens de espíritos e transmitindo essas mensagens de conforto, esclarecimento e orientação. Ele foi um exemplo de humildade, compaixão e caridade, e suas obras continuam a ser um legado espiritual imensurável. O espírito de Chico Xavier, ao longo de suas 20 reencarnações, passou por diversas experiências que o prepararam para essa grande missão. Cada uma dessas vidas trouxe lições valiosas, desde a sabedoria dos antigos sábios até a experiência do sofrimento humano. E todas essas lições foram reunidas em sua última vida, onde ele usou sua mediunidade para trazer consolo e ajuda espiritual àqueles que mais precisavam. Chico Xavier foi um exemplo de dedicação, abnegação e amor incondicional ao próximo. Sua vida nos ensina que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, podemos sempre fazer a diferença na vida das pessoas, seja através do amor, da caridade ou do simples gesto de ajudar ao próximo. O legado de Chico é um exemplo de como a espiritualidade pode transformar a vida de uma pessoa e de como cada um de nós pode seguir em frente em nossa jornada espiritual, sempre em busca de evolução e crescimento. A jornada de Chico Xavier é um testemunho de que, ao longo das nossas vidas, estamos sempre aprendendo e evoluindo. Cada encarnação é uma oportunidade para crescermos espiritualmente, para ajudar aos outros e para nos aproximarmos cada vez mais da nossa verdadeira essência. Chico passou por muitas vidas, mas todas as suas experiências se uniram para prepará-lo para a missão que ele cumpriu na Terra. E assim como ele, todos nós estamos em um caminho de evolução. À medida que avançamos em nossa jornada, podemos aprender com os exemplos daqueles que vieram antes de nós e seguir em frente com a certeza de que a evolução espiritual é um processo contínuo, sem fim. Agora que você conheceu as 20 reencarnações de Chico Xavier, podemos refletir sobre o quão grandiosa foi sua trajetória espiritual. Cada uma das vidas de Chico nos ensina lições poderosas sobre fé, paciência, coragem e amor incondicional. A história de Chico Xavier é um exemplo de que todos nós estamos em uma jornada de evolução e que cada passo, cada desafio, nos aproxima mais da nossa missão verdadeira.
Eu agradeço profundamente por você ter acompanhado essa jornada até o final. Se a história de Chico Xavier tocou seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com seus amigos. Vamos espalhar as lições e o legado de Chico para todos ao nosso redor. Até o próximo vídeo, e que a luz de Chico Xavier continue a iluminar nosso caminho.